Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui comigo em mais uma aula, a terceira aula deste trimestre. Olha, quase encerrando o primeiro mês. E o que você tem achado dessa revista? Tem gostado dos assuntos, o estudo sobre o Evangelho de João, sobre Jesus Cristo como Filho de Deus, que é a apresentação que João dá para Jesus Cristo, enquanto os outros sinópticos, os outros evangelhos, apresentam Jesus como homem. João apresenta Jesus como Deus. Ele tenta provar o tempo inteiro que é Deus que está fazendo a obra, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Espero que você esteja curtindo, que você esteja gostando, esteja compartilhando, que estas aulas estejam te dando argumentos para que você dê uma aula melhor, esteja ajudando você a entender um jeito melhor, um jeito mais fácil de levar essas aulas às pessoas. Às vezes eu me exalto um pouquinho, eu entro demais na palavra, eu acabo misturando às vezes um pouco do estudo com o ensino e pregação, mas queridos, eu espero que Deus esteja falando ao teu coração. Obrigado você que tem comentado, tem muitas pessoas que comentam, que me ajudam. Eu vejo muitas pessoas compartilhando, que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido papai, maravilhoso Deus, tu é forte, Senhor, tu és santo, tu és digno de todo louvor e toda glória. Neste momento, Senhor, invocamos o teu santo nome, invocamos o teu Espírito Santo para nos mostrar, nos ensinar aquilo que temos preparado para hoje, para essa lição. Abre os nossos olhos, ouvidos espirituais, para que nós possamos entender a tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a colocá-la em prática. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos, para a nossa lição de hoje, Betel Dominical, Revista Adultos. O tema dessa revista, deste trimestre, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. E o subtema dela é onde nós vamos estudar milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna, tudo no Evangelho de João. Ou seja, nós vamos ter 3 meses aí, um trimestre, para aprofundar no Evangelho de João. E aí eu já quero te convidar você para fazer uma leitura do Evangelho de João. Leia ele inteiro. Eu já disse aqui em algumas outras áreas que eu aconselho todo aquele que quer fazer leitura da Bíblia, começar pelo Evangelho de João. É o evangelho mais emotivo, mais gostoso, onde os milagres afloram do Evangelho. Você vai gostar. Coloque como propósito, coloque no teu coração, lê o Evangelho todo, ainda dentro desse trimestre, Deus vai falar no teu coração. Lição hoje, lição 3, que será aplicado no dia 20 de julho nas igrejas, e o tema, olha, mas eu não consigo acertar um fundo musical que não tem propaganda, me perdoe mesmo, tá bom? Vou tentar ver aqui o que eu faço. Vamos lá. O tema dessa lição de hoje: rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Por que esse tema é importante? Vamos dando continuidade, senão não vai, né? Opa, hoje tá difícil ter aqui. Então, olha lá. Texto áureo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. Aí eu coloquei, não está na tua revista, mas eu acrescentei o versículo 12, que é um dos versículos mais lindos que eu acho na Bíblia. Ó. Contudo, porém, mas aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Hoje eu quero começar dizendo para você aqui uma grande verdade. Jesus, quando veio, queridos, ele não veio para mim e para você. Ele não veio para qualquer povo. Ele não veio para qualquer etnia. Ele veio para os deles. Jesus é judeu, veio para o judeu. Lembra? Judeu é o povo escolhido de Deus desde o começo de Abraão, depois passando pelo Moisés, mas era um povo que Deus separou. E quando Jesus veio, na verdade, ele não veio para quem não era judeu, ele não veio para grego, para babilônico, ele não veio para romano, ele não veio para etíope, ele não veio para brasileiro, ele veio para o judeu. Mas pela infinita bondade de Deus, a palavra diz que os judeus não o receberam. E aí, contudo, como os judeus não receberam,
Aos que receberam, foi dado, olha lá, aos que receberam, aos que creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é lindo isso, queridos? Você não entende a beleza desse texto? Ele não era para mim, ele não era para você se você não é um judeu. Ele era somente para o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da aliança. Mas como o povo não o aceitou, Deus deu a chance de nós, se cremos no seu Filho, passamos de criatura, agora também filhos, cordeiros de Cristo. Verdade aplicada, assim como Jesus, seus discípulos devem perseverar na caminhada, a fim de cumprir a sua missão, mesmo diante de oposições e rejeições. Olha que verdade aplicada chique, queridos, e que nós precisamos entender, e é o que eu já queria falar no comecinho ali. Jesus teve muitas oposições, muitas vezes ele teve que fugir das oposições, das frustrações, e ele não desistiu da missão. Essa lição de hoje nós vamos aprender que mesmo que nós nos frustremos com a nossa igreja, com nossos pastores, a nossa missão é continuar. A nossa missão é continuar a perseverar na caminhada, porque o melhor de Deus vai vir na tua vida. Não é porque estão te impedindo na igreja, não é porque estão te impedindo onde quer que você esteja, mas a verdade aplicada é que Jesus perseverou e os seus discípulos também devem perseverar. Vamos lá, olha o que nós precisamos aprender dessa lição aqui hoje, ó. Primeiro, saber que o Filho de Deus foi rejeitado por muitos. Segundo, compreender que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus. E terceiro, ressaltar que o Pai não se agradou dos que rejeitaram o Filho. Texto de referência, João capítulo 6, vamos fazer a leitura dos versículos 60 e 61 e depois pular por 66, 67 e 68, que diz assim: João 6,60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto vos escandaliza? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos, ou seja, deixar-vos, ou seja, ir embora? E aí respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Esse texto é lindo, né, queridos? Esse texto é maravilhoso. Jesus está pregando a verdade e a verdade confronta. A verdade confronta a mim e confronta você. Ouvir as palavras da Bíblia, um sermão bem pregado na igreja, vai te confrontar. Vai exigir de você mudança, transformação, conversão. E nesse caso a palavra de Deus estava tão pesada que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, ó, começam entre eles falar, não chegam para Jesus, entre eles comentar e falar assim, nossa, tá pesado o discurso, hein? Jesus tá batendo, hein? E muitos foram embora. Jesus vira para eles e fala assim, o que vocês estão achando que isso tá pesado, escandaliza vocês? Pode ir embora também. Porque a palavra não é para me agradar, a palavra não é para te agradar, a palavra não é para te fazer carinho. A Bíblia diz em várias passagens, inclusive Apocalipse, que Deus repreende e castiga a todo aquele que Ele ama. Quando Deus está te castigando, te corrigindo, tendo uma exortação, é porque Ele te ama e não quer te perder. E aí, a hora que ele fala para os discípulos, Pedro corre e fala para ele, Senhor, para onde nós podemos ir? Se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, queridos, prepare-se. Se você é um pregador que prega verdadeiramente a palavra de Deus, se prepare. Vão achar ruim de você, vão murmurar contra você por pregar a verdade, vão levantar calúnias contra você, e nos tempos de hoje, olha, presta atenção, pode ser até acusado e ser até preso por defender a verdade. Dia desses eu vi uma reportagem de um pastor que está sendo processado, porque ele disse que mulher, que trans não é mulher, mulher é mulher, trans não é mulher. E ele está sendo processado por isso, por falar a verdade, por expressar o que a nossa Bíblia diz.
Cuidado, queridos, mantenha-se na verdade, mesmo que você tenha que ser apedrejado, preso, seu lugar no céu está garantido. Introdução. Nesta lição veremos como Jesus enfrentou a rejeição, e isso sem desistir de cumprir o seu ministério na terra. Ele continuou anunciando o evangelho e operando curas e milagres. Nosso Senhor soube lidar com a rejeição e com a manifestação de exaltação por parte do povo. Ele bem sabia que o que estava para acontecer para cumprir o plano da redenção. Está lá nesses textos, queridos. Eu gostaria, eu sempre coloco os versículos, mas eu gostaria que desta vez você desse uma pausa aí, abrisse a sua Bíblia nesses versículos e lesse eles. Procurasse entender esses versículos. Eu não vou colocar aqui, senão a aula vai ficar muito extensa, mas para você, professor, professora, é fundamental você abrir a sua Bíblia, grifar esses textos, rascunhar na tua Bíblia, talvez pedir para um aluno ler, porque ele vai mostrar bem que Deus fez de tudo, ele suportou tudo para que ele pudesse cumprir a missão. Será que você tem suportado um pinguinho? Ou você está querendo desistir da igreja porque um não deu paz do Senhor, porque o pastor não te deu oportunidade, porque você queria subir no púlpito para cantar e pregar e você não teve essa oportunidade. Ei, não busque isso, mantenha-se perseverante. Olha lá, vamos ver o que Jesus enfrentou para poder fazer a missão. Tópico primeiro, Jesus enfrentou a rejeição. Jesus não paralisou diante da rejeição que sofreu. Então olha lá, João 1,11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Olha só, se fosse você, imagina, você veio para alguém, você veio para um povo e este povo não te aceitou. Talvez você veio para uma igreja querendo que o pastor, que a pastora te levantasse, te honrasse e fizesse qualquer coisa, mas a frustração não pode impedir o teu ministério. Foi bem claro o texto que nós vimos, como eles não aceitaram, para nossa graça, nós fomos aceitados. Pelo contrário, Jesus, ele continua focado na missão que tinha a cumprir. Os evangelhos sinópticos, lembra comigo quais são os evangelhos sinópticos? Mateus, Marcos, Lucas. Por que são chamados sinópticos? Semelhantes, quase tudo que tem um, tem no outro também. Então são a mesma história, contados com óticas diferentes. Os três são diferentes do Evangelho de João. Por isso estamos estudando o Evangelho de João. Ele é isolado. Os sinópticos registram que o Filho de Deus foi rejeitado, até mesmo pela população de sua cidade natal, em Nazaré. Olha lá, no sinóptico, ó, nos três, eu coloquei os três aqui, ó. Presta atenção primeiro, ó. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E o nome dos seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Presta atenção, queridos, é a Bíblia, hein? Então Maria não teve só Jesus, como dizem. O texto é claro, não é filho de Maria e dos irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Então ele tinha irmãs também. De onde, pois, ele obteve toda essa sabedoria? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Queridos, eu peguei só esse primeiro texto, abra os outros, Marcos 6, do 1 ao 6 e Lucas 4, 16 a 29, e vocês vão ter uma comparação dos três textos. Mas os três textos estão deixando claro que o povo dele, a cidade dele, até a família dele, o rejeitava. Não acreditava que ele poderia ter aquela sabedoria, questionava de onde veio tão grande sabedoria, ele não é filho do carpinteiro. Ei, Jesus transforma o lixo em luxo, ele pega o que não é para ser. 1.1, Jesus seguiu a sua missão. Jesus seguiu pregando o evangelho de Deus, para que quem cresce no Filho tivesse a vida eterna. Lembra o texto famosíssimo? João 3,16, porque Deus amou o mundo de que deu
teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Texto lindo do que ele não diz nesse texto, que foi depois da rejeição. Ele diz aqui que todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, seja romano, seja brasileiro, seja índio, seja quem for, todo aquele que crer nele, ele dá o poder de ser filho dele. Apesar de ter sido rejeitado por muitos, o Filho de Deus foi exaltado pelo Pai, como já previam as Escrituras. Olha o texto: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso e é a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Está lá em Salmo 118, versos 22 e 23. Então olha o que a palavra está dizendo. Quem exalta o homem não é o próprio homem, é Deus que exalta. A tua palavra diz assim que ele humilha os exaltados, mas ele exalta os humilhados. E aqui nesse texto está bem claro, a pedra que eles rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Sabe o que é cabeça de esquina, queridos? Antigamente, a casa, para ser bem estabilizada, nas esquinas, nos cantos, era colocada uma pedra, queridos, uma pedra fundamental, uma pedra que segurava o alicerce da casa inteira. E o texto está dizendo aqui, ó, aquela pedra que eles rejeitaram, ela se tornou essa pedra angular, essa pedra principal. O Filho de Deus recebeu a missão de reconciliar os perdidos com o Pai e seguiu firme nesse propósito até o fim. João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ou seja, a função de Jesus era vir resgatar todo mundo que estava perdido. Ele até diz que ele veio para as ovelhas perdidas da casa do seu Pai, para aqueles que não aceitavam mais o Evangelho. Ei, ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para a nossa igreja, ele veio para a nossa família, ele veio para aquele que não acha que não é nada, para aquele que está se sentindo abandonado, deprimido, está doente. Deus veio para os doentes e não para os sãos. Olha o que esses comentaristas diz. Uma tradução literal seria a seguinte: ele veio para as suas próprias coisas e o seu próprio povo não o recebeu. Não foi o mundo natural que recusou aceitá-lo. A recusa e a rebeldia vieram dos corações dos homens. João usa a palavra conhecer para abraçar mais do que um entendimento intelectual. O fracasso em conhecer a Deus, olha, presta atenção nisso. O fracasso em conhecer a Deus é um fracasso sob o plano ético. É a rejeição voluntária de Deus e o repúdio à sua justiça. Sem dúvida, a rejeição completa da melhor e mais elevada revelação de Deus foi demonstrada pelos líderes de Israel, geralmente descritos por João como judeus. Entendeu o comentário? Consegue entender? Quando nós não queremos Jesus, quando nós não queremos aceitar o que Ele tem para oferecer para nós, nós também estamos rejeitando Ele. 1.2. Alguns rejeitaram os milagres de Jesus. Olha só até o que chegaram a rejeitar. Até milagres foram rejeitados. Ó, em seu evangelho, João narra 7 milagres realizados por Jesus. 7, o número da perfeição. Entre eles, quando Jesus cospe na terra, faz lama e unta os olhos de um homem cego, depois manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Olha que interessante. Lembra dessa passagem? Jesus chega para um cego e ele cata, gospe na terra, pega com esse guspe na terra, faz uma laminha, põe nos olhos do cego e fala: vai lavar no tanque de Siloé. Olha que interessante. O homem obedeceu. Queridos, até falando tanque de Siloé, se você tiver oportunidade, assista aí nos meus canais, tem minha visita na Terra Santa. Tem uma visita na Terra Santa de um vídeo, eu não lembro qual dia que era, mas era quando eu atravessei o túnel de Ezequias. O túnel de Ezequias sai de frente com o tanque de Siloé. Eu pude tocar no tanque de Siloé, aonde esse cego lavou os seus olhos. Se você tiver oportunidade, não deixe de ver, queridos. É muito importante. Olha lá, o texto está em João, olha que eu estou até perdido aqui. João 9, 6 e 7. Tá. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé,
que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Esse milagre evidencia uma vez mais a divindade de Jesus, irritando grandemente os fariseus. Olha o que os fariseus disseram. Então insultaram e disseram: discípulo dele é você? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. Ou seja, quando o cego vai mostrar para os sacerdotes que agora ele estava enxergando, e ele diz: olha, eu não sei quem é, mas Jesus me curou. Eles ficam irritados, eles não queriam que Jesus nem curasse, já que o milagre foi realizado num dia de sábado. Olha João 9,16. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Ou seja, o restante da sinagoga falava assim: mas como ele pode não ser de Deus, se ele está realizando milagres miraculosos? O cego de nascença fez ter olhos novamente. Mesmo que era um dia de sábado, e eles tentavam acusá-lo de todo jeito. O fato de aquele homem reconhecer que foi curado pelo Filho de Deus deixou os fariseus furiosos, porque eles se consideravam espiritualmente superiores. Olha João 9,34. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram o cego de lá. Por quê? Porque naquele tempo acreditava-se que uma pessoa aleijada, cega, muda, não era por defeito genético, mas porque os pais tinham pecados ou ela mesmo. Então os fariseus jogam em cima dele: para, você é pecador, quer ensinar para mim que esse Jesus é bom? Era a rejeição dos milagres de Jesus. Olha o que o César Rosa de Mello diz. A análise deste milagre operado por Jesus é interessante, pois Jesus aproveita para corrigir um erro quanto a enfermidades, pois muitos acreditavam que uma deficiência de nascença, que é o caso desse cego, provia de algum pecado de seus antepassados, ou até mesmo o pecado de uma criança no ventre. Olha o absurdo. Eles achavam e diziam que talvez a criança tinha pecado dentro da barriga da mãe. Basta olhar a perícope de João 9 e veremos a resposta de Jesus. Ele foi enfático ao dizer que nem a criança e nem seus pais pecaram. Jesus deixa claro que seu poder é maior do que qualquer tragédia humana ou defeito de nascimento. O seu poder sobrepuja nossas expectativas. A grande lição é que Deus não está preso aos métodos humanos. Jesus é o Filho de Deus e tem poder sobre a vida e a circunstância. Que comentário lindo, né? 1.3, rejeitado também pelos irmãos. Olha, ele foi rejeitado pelo povo, ele foi rejeitado pelos seus milagres e ele também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Ei, você está triste porque teus irmãos te rejeitam? Você está triste porque seu pai ou sua mãe te rejeitam? Você está triste porque os seus amiguinhos estão te rejeitando? Teus amigos, teus irmãos de igreja? Porque o teu pastor está te rejeitando? Ei, Jesus não te rejeita. Jesus teve irmãos biológicos, como nós lemos, também filhos de Maria, entre eles Tiago, José, Judas e Simão. Está lá em Marcos 6,3, deixa eu ver, coloquei. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Porém, houve um tempo em que eles também o rejeitaram. Olha o texto. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, esses próprios irmãos aí, presta atenção no texto: saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. João 3,7. Os próprios irmãos mandaram eles embora. E nisso a palavra de Deus tem grandes coisas, né? Lembra da história de José? Que os próprios irmãos tentaram matá-lo e venderam como escravo? Ou seja, os irmãos de Jesus não estavam entre os seus seguidores até aquele momento, pois nem os seus irmãos criam nele. João 7,5. Então lembra? Eles falam assim: isso é tudo mentira, vai com os seus discípulos que estão acreditando em você. Depois eles passaram a fazer parte, inclusive a carta de Tiago, esse Tiago que escreve a carta é irmão de Jesus, mas até então rejeitaram Jesus. Olha o foco na lição. Jesus não paralisou diante da rejeição que sofreu, texto que nós estudamos. Pelo contrário, ele continua focado na missão que tinha a cumprir.
O que eu ensinei nesse primeiro tópico que eu gostaria que você aprendesse? Que Jesus teve irmãos biológicos, entre eles Tiago, José, Judas e Simão. Ei, queridos, eu não quero defender religião, eu não quero defender igreja, eu fui católico por 30 anos. Queridos, mas o catolicismo ele prega, para você que é católico, não fique bravo comigo, mas procure nas escrituras. Ele prega que Maria só teve Jesus, só Jesus. E na verdade o texto é claro, Maria não teve só Jesus, ela teve mais irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. E inclusive Tiago escreveu a carta de Tiago. Então eu quero que você entenda isso, queridos. Quero que você entenda no que eu ensinei no capítulo 1 aí também. Não é só que Jesus teve irmãos biológicos, mas que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado pelos seus milagres, foi rejeitado pela sua família. E nenhuma rejeição parou Jesus. Tópico 2. Jesus não parou diante da rejeição. O Filho de Deus foi rejeitado pelas autoridades religiosas também, João 11:57. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciava para que o pudessem prender. Olha, ele foi rejeitado pelas autoridades que queriam prendê-lo por ele estar curando. Pelo seu próprio povo, Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinhas, reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha, ele foi rejeitado pelo povo, por Jerusalém, e também por alguns de seus seguidores, João 6:66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Porém, nada disso fez com que ele deixasse de cumprir a sua missão. 2.1. Rejeitado pelas autoridades religiosas. A presença de Jesus revelou como os líderes religiosos de seus dias estavam vazios e longe de Deus. No entanto, Jesus sabia que seria rejeitado por eles. Olha o que Jesus já escrevia: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Lucas 9:22. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías escreveu que ele seria o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Olha Isaías 53:3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Até Isaías já profetizou que ele seria desprezado, rejeitado. Não pense, queridos, que você vai ser glorificado, que você vai ser bajulado por pregar o verdadeiro evangelho. Eu posso te dizer de coração sério, só é bajulado aquele que gosta de um evangelho falso, porque o evangelho verdadeiro não te dá a abertura para você gostar de gente, desculpe, mas que puxa aquele lugar, mas que puxa isso, porque quando você prega a palavra incomoda, a palavra muda, a palavra transforma. Se existe atrás de você discípulos que puxam, cuidado. Matthew Henry, grande escritor, ele escreve assim, realmente somos o que somos por dentro. Os motivos externos podem manter limpo o exterior, enquanto o interior está imundo. Porém, se o coração e o espírito são feitos novos, haverá vida nova. Aqui devemos começar por nós mesmos. A justiça dos escribas e dos fariseus era como os adornos de uma tumba ou vestido de cadáver, que só serviam como espetáculo. O engano dos corações dos pecadores se manifesta em que navegam, rio abaixo, pelas torrentes de pecado de sua própria época, enquanto se sentem orgulhosos de oporem-se aos pecadores mais frequentes em épocas anteriores. Ou seja, Jesus já havia comentado isso. Jesus já havia dito isso, que muitos são como sepulcros caiados. Caiados, o que seria sepulcro caiados, queridos?
túmulos bem feitos. Naquela época não tinha piso, hoje colocam um piso, hoje enfeitam. Jesus estava dizendo: vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas podre por dentro. Nós podemos nos aparentar pessoas santas, boas, dignas, mas o nosso exterior pode estar podre. E se isso acontecer, queridos, naquele grande dia ficaremos também. Vamos lá? Dando continuidade. E aí, eu já mereço um like, mereço um comentário? Pode dar um comentário aí para me ajudar? Me ajuda aí. 2.2. Rejeitado pelo povo escolhido. A rejeição do Filho de Deus pelos líderes de Israel levou muitos israelenses a também rejeitar ao Senhor. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Está lá em João, capítulo 9, versículo 22, nós já até lemos. O evangelista Mateus relata o alerta de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus 23, 37. O que quer dizer, queridos? Ele foi tão rejeitado, e ele diz: olha, Jerusalém, Jerusalém, vocês rejeitam todos aqueles que eu mando para poder colocar vocês no lugar, para poder ensinar o verdadeiro caminho da salvação. Quantas vezes eu não quis guardar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, protegendo de gavião e de tantos outros predadores, mas vocês não quiseram. Olha o que o comentarista diz. Lawrence Morris comenta sobre Lucas 4, do 28 a 30. A ira propagou-se pela congregação inteira e se propuseram a linchar Jesus. A tentativa de precipitá-lo do cume do monte parece ser um esforço para jogá-lo por um precipício. Ressalta-se também a majestade da presença de Jesus. Meramente passando por entre eles, retirou-se. Não falou nenhuma parada irada, nem operou qualquer milagre espetacular, simplesmente andou por meio da turba. Em tudo isso temos o comentário sobre a terceira tentação. O povo procurou colocar Jesus na posição que Satanás sugeria, mas ele não deixou. Aleluia. 2.3. Rejeitado por alguns de seus seguidores. Jesus não atendeu às perspectivas materialistas de alguns de seus seguidores, pregando uma mensagem dura, a qual eles não suportaram. Está lá em João 6,60, vamos ver se eu coloquei ela aqui. 9,22 eu já tinha lido. Aí, 9,60. Ao ouvirem isso, muitos discípulos disseram: dura esta palavra, quem consegue ouvi-la? Jesus, portanto, foi rejeitado por quem ouviu suas pregações e presenciou os seus milagres. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitas pessoas vão deixar de te seguir, vão deixar de gostar de você a partir do momento em que você começar a pregar a verdadeira palavra. A palavra que confronta, que limpa, que restaura, que cura. Não significa que você tem que ser um apóstolo de dar sua pancada, mas a correção tem que ser feita com amor. Paulo diz isso: corrija com amor, mas nós temos que dizer a verdade. João Batista perdeu a cabeça por dizer a verdade ao imperador Filipe, governador. Frank Ayrton, olha o que ele diz. Nesse momento do ministério de Jesus, ele tinha vários seguidores que poderiam vagamente serem chamados de seus discípulos. Esses discípulos não eram os 12, e muitos deles não recebiam sua mensagem. Eles demonstram dificuldade para aprender. O motivo por trás das palavras ásperas de Jesus não é difícil de se ver. Ele queria que as pessoas considerassem o custo de segui-lo. Está lá em Lucas 14, 25 a 33. Pode você ler aí, professor? O que eu ensinei? O Filho de Deus foi rejeitado pelos líderes religiosos, pelo seu próprio povo e por alguns de seus seguidores. Ou seja, todos rejeitavam ele. Terceiro e último tópico, vem comigo. Rejeitado por muitos e mais exaltado pelo Pai. Mesmo o Filho sendo rejeitado por muitos, o Senhor perseverou no cumprimento da missão. Assim, muitos não se deixaram de ser levados pelo o rejeitavam, mas creram em Jesus. Receberam a sua palavra e o exaltaram. Vemos isso no Evangelho de João, primeiramente no testemunho de João Batista, que está lá de 1 João 29, do 29 ao 34. Eu não sei se eu coloquei isso, queridos, vamos dar uma olhadinha? Eu acho que não. Vixe, coloquei.
No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, é esse o que batiza com o Espírito. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Ou seja, João Batista, ele testificou, ele disse: olha, não foi eu que reconheci ele não, mas um dia Deus falou para mim que aquele que eu visse o Espírito descer sobre ele, esse seria. E ele começou anunciando, olha lá, depois na cura do cego de nascença. Esse eu não coloquei, ó, João do 9, 1 ao 41, leia aí. Por fim, diante de uma grande multidão, em sua entrada triunfal em Jerusalém. Vamos ver se eu coloquei isso. Não coloquei não. 3.1. João Batista testemunha Filho de Deus. João Batista testificou do Filho de Deus ao dizer que Cristo viria após ele. Olha lá, João capítulo 1, versículo 15. João dá testemunho dele. Ele exclama: este, aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Certamente, essa certeza, me perdoe, de João Batista fez com que, ao ver Jesus caminhando em sua direção, ele o reconhecesse dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Aqui João Batista cumpre com firmeza a missão de testemunhar e exaltar Jesus Cristo ao relatar que viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Olha João 1,32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E aqui se cumpria a missão de João Batista. Ele veio para anunciar o Cristo, ele veio para desbravar caminhos no deserto. A partir de agora, desse momento, João diminui e Jesus cresce. Que eu possa pensar sempre nisso, que eu me diminua, mas que o Senhor cresça. Meir-Ungel diz: as autoridades judaicas queriam saber por que João batizava ou realizava um rito oficial sem status oficial. Sua resposta foi que a cerimônia da água que ele oficiava não era um fim em si mesma, mas a introdução e preparação para a realização espiritual, de importância bem maior a ser executada, por aquele cujo caminho ele preparava e cujas correias das sandálias ele não era digno de desatar. Funções de escravo, chama essa obra dele. Então olha o que o comentarista diz: João sabia o lugar dele. João sabia que aquele batismo com água, ele só era para abrir o caminho para aquele que viria batizar com fogo e com o Espírito Santo. 3.2. A luz que ilumina os rejeitados. O Evangelho de João nos apresenta a história de um homem cego de nascença, que experimentou tanto a rejeição quanto a exaltação divina. Lembra? Abrimos o estudo com ele? Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi e lavou e voltou-se vendo. Jesus, ao encontrá-lo, fez lama com sua própria saliva e aplicou sobre os seus olhos, ordenando-lhes que se lavassem no tanque de Siloé. Obediente à palavra do mestre, ele se lavou e passou a enxergar, surpreendendo a todos ao seu redor. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntavam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Esse milagre não apenas restaurou a sua visão física, mas revelou uma verdade espiritual ainda mais profunda. Enquanto ele foi curado e teve os seus olhos abertos, os religiosos da época permaneceram cegos espiritualmente, recusando-se a enxergar a obra de Deus. O próprio João descreve que após o milagre, aquele homem creu em Jesus e o adorou. Olha lá, Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem:
Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Em contraste com os que, apesar de sua visão perfeita, estavam presos à escuridão da incredulidade. Olha que texto lindo. Mesmo ele rejeitado por todos, ele cura um outro rejeitado, um cego de nascença, que estava sendo acusado de ter pecado para estar daquele jeito. Ele cura e ele pergunta, você crê no Filho de Deus? E ele diz, eu creio. Com os olhos fechados ele já sabia que ele era o Filho de Deus. Queridos, quantas vezes nós não olhamos alguém em cima do púlpito e ao invés de aplaudi-lo, ao invés de orar por ele, nós colocamos defeito, rejeitamos ele, muitas vezes por ciúme dele. Era isso que os fariseus faziam, rejeitavam Jesus porque via em Jesus o verdadeiro poder. 3.3, a entrada em Jerusalém e a revelação do Messias. Os evangelhos listam Mateus 21 ao 11, Marcos 11, do 1 ao 11, Lucas 19, 28 a 44 e nessa passagem também João, capítulo 2, versículo 19. Olha só, a entrada de Jesus em Jerusalém antes da sua morte, os 4 evangelhos mencionam ela. Professor, você que tem um pouquinho mais de tempo aí, aluno que quer aprender, abre esses textos, leia um por um, tenta você encontrar as diferenças de um texto com o outro. Relataram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mostrando que ele é o Messias, o filho de Davi, cumprindo as profecias. Este que está sendo recepcionado em Jerusalém, está prestes a ser levantado na cruz, ressuscitar e retornar à glória que tinha com o Pai, antes da fundação do mundo. Olha o texto, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. João 17, versículo 5 e versículo 24. Os discípulos testemunharam que Jesus já tinha revelado, Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitastes ao terceiro dia. O Filho de Deus não veio como um líder para libertar Israel do jugo romano, mas como redentor da humanidade. Olha o comentário do Novo Testamento da aplicação pessoal. Eles acreditavam que aquele que viesse em nome do Senhor fosse o rei de Israel. Portanto, os judeus pensavam que estavam saudando a chegada de seu rei, mas aquelas pessoas que estavam louvando a Deus por lhes ter dado um rei tinham uma ideia equivocada a respeito de Jesus. Elas tinham a certeza de que ele seria um líder nacional, que iria restaurar a nação deles, a sua glória anterior. Desse modo, estavam surdos em relação às palavras de seus profetas e cegos em relação à verdadeira missão de Jesus. Conclusão: o próprio Senhor Jesus, em seu discurso de despedida, advertiu que seus discípulos enfrentariam rejeição e oposição ao longo da caminhada cristã. Olha lá, João 15, 18 a 20. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. No entanto, ele também assegurou que o Espírito Santo os fortaleceria e capacitá-los-ia para preservar na missão. João 15, 26, 27. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Desta forma, nenhuma forma de rejeição ou oposição pode impedir o avanço da igreja quando ela caminha no poder do Espírito Santo. Amém
e amém. Queridos, espero que você tenha entendido essa lição e tenha te confortado que, se você está sendo rejeitado, desprezado, é porque Jesus também foi. E isso só vai acontecer com os verdadeiros adoradores que pregam e falam a verdadeira palavra. É para você refletir, se todos te amam no teu trabalho, na tua escola, se você omite a verdade, eles te amam, se você falar a verdade, eles não vão te amar, mas Deus te chamou para falar a verdade, para ganhar para Ele aqueles que estão perdidos, caminhando para o inferno. Você já parou para pensar que quando você não fala a verdade, você está deixando ela caminhar para o inferno? Cuidado, queridos. Espero que você tenha gostado dessa lição importantíssima. Olha a próxima lição, a lição 4. O primeiro milagre de Jesus. Eita, fica comigo na próxima. A transformação da água em vinho. Na próxima lição, queridos, nós vamos estudar esse primeiro milagre, esse milagre lindo. Já estou ansioso por esta aula. Tá comigo também? Convide teus amigos, convide teus alunos, mande para as pessoas, vê se elas gostem e fique aqui comigo. Eu preciso de você. Vamos orar? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado por mais essa aula linda e maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Espírito Santo, por falar no nosso coração. Ajude-nos a ter o verdadeiro entendimento e meditar, refletir na palavra. Muitas vezes estamos trilhando caminhos errados, e se um dia, Senhor, acordarmos, podemos até ter perdido esse tempo e até não estar onde queremos, mas ajuda-nos, Senhor, a compreender, porque do Senhor é o reino, é a glória e o poder, que o Senhor cresça e nós diminuamos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.